10.000 watts de potência. Prudente AM, a rádio da gente. Prudente, São Paulo. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Olá, bom dia, 11 horas e 10 minutos, 11h10 pelo horário de Brasília. Eu sou Bruno Maluli e você está no Conexão Prudente. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019, neste momento 29 graus no alto da Avenida Washington Luiz. E comigo hoje o jornalista Cleiton Mussi. Bom dia, Cleiton, bem-vindo ao Conexão Prudente. Bom dia, Bruno, bom dia, ouvintes da Prudente AM1070, matando um pouco de saudade, né? Exatamente, voltando a esses microfones em que você tanto fez sucesso, tantas notícias importantes cobriu de Presidente Prudente e região. E hoje um dia muito importante aqui para o Conexão Prudente, entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. E vamos começar já com aqui a nossa sonorização, os trabalhos de Claudemir de Lima e também... Conexão Prudente. Conexão Prudente. E vamos aos destaques de hoje. Em atos derradeiros antes de deixar a PGR, Raquel Dodge pede que STF derrube decreto sobre armas e barre qualquer ato que configure censura a professores. E sobre estes e outros assuntos, inclusive assuntos de Presidente Prudente, vamos entrevistar ao vivo o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Senado decide não afrouxar regras em mini-reforma eleitoral. Funcionários dos Correios suspendem paralisação em todo o país. E a votação que rejeitou a nova lei dos partidos e aprovou o fundo eleitoral. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Onze horas e 12 minutos, 11h12 pelo horário de Brasília. Você que está com a gente participa pelo facebook.com/prudenteam ou então WhatsApp 18996333398. E você manda a sua mensagem para fazer a sua pergunta ao ministro da Educação do governo do Bolsonaro, Abraham Weintraub, que vai falar com a gente ao vivo. Temos também aqui comigo, como já apresentei, o Cleiton Mussi e, claro, você, o nosso ouvinte mais importante aqui na Rádio Prudente 1070, essa rádio que sempre está em cima da notícia. E a gente começa, Cleiton, falando aqui sobre o último dia, né, os atos derradeiros de Raquel Dodge. E ela pediu ao STF que derrubasse o decreto das armas e que também ficasse de olho na história da escola sem partido. É importante dizer que a Raquel Dodge entrou muito admirada pelos procuradores e colegas de profissão e acabou muito queimada. Vamos acompanhar essa notícia com Daniel Fagundes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta terça-feira, em seu último dia no cargo, a inconstitucionalidade de 6 decretos sobre armas do presidente Jair Bolsonaro. Os pareceres foram enviados ao Supremo Tribunal Federal no mesmo dia em que o presidente sancionou um projeto de lei que amplia a posse de armas na área rural. A relatora das ações no STF é a ministra Rosa Weber e não há previsão de data para o julgamento do caso. Dodge também abriu uma ação contra a vigilância e censura de professores em sala de aula, fazendo uma dura crítica ao movimento Escola Sem Partido. E ao Superior Tribunal de Justiça, a Procuradora-Geral denunciou 5 suspeitos de fraudar as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL do Rio de Janeiro. Entre eles está Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
11 horas e 14 minutos, 11h14 pelo horário de Brasília. Daqui a pouco também a jornalista Mônica Guglielmi para participar com a gente. Já tá no ar? Alô, Mônica Guglielmi, bom dia. Bem-vinda ao Conexão Prudente, tá na escuta? Mônica... Bom, temos aí, claro que é um contato via telefone. Mônica Guglielmi está em Araçatuba, né, Cleiton? E... vamos restabelecer o contato. Vamos restabelecer o contato e voltamos já com a Mônica Guglielmi, jornalista que vai participar com a gente. 11 horas e 15 minutos, 11h15 pelo horário de Brasília. E esses atos da Raquel Dodge, já nós vamos, né, Cleiton, conversar com o ministro para falar sobre isso, sobre outros assuntos importantes também. Até eu acredito que em relação a... é um cargo muito importante, né, Procurador-Geral do Estado. Só que não deixa de ser político, né, Bruno? Quer dizer, agora nós estamos vendo aí o próximo que já está sendo indicado por Bolsonaro, ela foi indicada pelo governo anterior, né? E fica toda aquela questão, né? Tem que ter mudanças, né? Acho que em relação a essas indicações, talvez deixar de ser por governo. Claro que a Dodge está fazendo o trabalho dela, né? Em relação a essas cobranças, que é o que deve ser feito. Mas aí a gente sai dela, vai para o STF, ministros que são indicados por governo, que acho que tem que mudar essa política em relação à indicação, né, do Procurador-Geral da República, indicação do governo por STF, porque você fica com aquela impressão, né, quem está ali está trabalhando para o governo, e não pode, né, são pessoas que vão ter que trabalhar para o povo brasileiro, vão ter que julgar de uma forma imparcial, mas não dá essa impressão quando são indicados pelo governo, dá a impressão que eles vão... Bom, peraí, eu fui indicado pelo governo Lula, eu vou trabalhar... fui indicado pelo Bolsonaro, eu vou... as questões do Bolsonaro, vou segurar algumas outras. Tem um pontinho só fora da curva aí, o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo FHC e acabou sendo, né? Aí esse daí eu nem comento, não, sabe? Porque esse, vou falar pra você uma coisa, eu disse que não ia comentar. Só pra você ter uma ideia em relação ao STF, como esse país precisa mudar, ações que estão no STF, esse que você acabou de falar, ele pegou um processo em 2010, que são ações da poupança do Plano Collor, Plano Verão. Em 2010, ele pegou o processo e falou assim, olha, eu preciso de vistas desse processo. Isso desde 2010, milhares de pessoas estão para receber, a gente fala da economia. Se esses processos da poupança fossem julgados, entrariam bilhões e bilhões no comércio em geral, as pessoas estariam recebendo. Agora, você acha que tem cabimento um STF segurar um processo desde 2010 e não julgar? Quer dizer, então, vou falar para você, é muito complicada a questão brasileira, jurídica e outras questões, né? E aqui, Cleiton, eu quero pegar o assunto que é sobre a escola sem partido, porque já vamos falar ao vivo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e olha só a fala de Raquel Dodge, abre aspas para ela. Tomar o estudante como tábula rasa a ser preenchido unilateralmente como conteúdo exposto pelo docente na forma propostas por esses movimentos significa, portanto, rejeitar a dinâmica própria do processo de aprendizagem e negar ao ensino o caráter democrático. Eu sei que eu quero ouvir o que o ministro tem a dizer sobre isso, mas é importante o seguinte, a Raquel Dodge fala isso, mas ela não percebe que muitas universidades, só um lado, só uma visão política que normalmente é de extrema esquerda, é respeitada. Se você quiser fazer um ato pró-direita, eles vão te massacrar e às vezes até fisicamente. Então o Escola Sem Partido não é porque cada um está fazendo a sua, não. É o nosso... Como é que está o nosso contato? Claudemir de Lima. Ministro Abraham Weintraub, ministro da Educação do Brasil, está na linha conosco. Bom dia, ministro. O senhor nos escuta? Escuto sim. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Prudente e a todos da região aí de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ministro, primeiramente, muito obrigado por nos atender. Essa entrevista muito importante para a região de Presidente Prudente, mas a gente tem que começar com um assunto nacional.
Começamos o programa com essa notícia que, no seu ato derradeiro, Raquel Dodge acabou aí pedindo ao STF que derrubasse qualquer, nas palavras dela, ameaça à democracia, à livre manifestação nas escolas, o que vai contra a Escola Sem Partido. Eu estava comentando que muitas vezes é apenas a extrema esquerda que tem liberdade dentro de algumas instituições. Eu queria a opinião do senhor sobre esse último ato da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Olha, eu como ministro, eu como cidadão, se eu falar o que eu penso, vai tumultuar um pouquinho. Então eu como ministro, eu acho que o histórico dela fala por si só. O que a gente vai soltar, espero que junto com o presidente, essa semana ainda, algumas medidas para garantir a liberdade e a pluralidade nas escolas. Então, isso que o senhor falou é verdade. A gente tem que garantir a voz de todos dentro do ambiente, do espaço público, o que é pago pelo dinheiro do contribuinte dentro da sua casa, vai quem quer, vai quem o senhor quer, né? Dentro da sua casa, se entrar alguém falando uma coisa que vai contra a sua essência, contra os seus princípios, por favor, retire isso da minha casa, é minha propriedade privada. No espaço público, tem que ser um espaço democrático onde todas as vozes têm que ser ouvidas. Então a gente quer garantir liberdade e pluralidade, que eu concordo com o senhor hoje. Se você for a certos ambientes, entre aspas, acadêmicos, está muito mais para uma madraça talibã do que para um ambiente de pesquisa científica, onde você tem um debate livre. E a gente quer garantir, ou mesmo na escola básica, né? O papel da escola é educar as crianças, evidentemente cada um tem a sua posição política, você não tem como se desvencilhar completamente delas, mas você tem que respeitar o direito do aluno de ter um ambiente plural e não um dogmático. Perfeito, ministro. E a gente realmente entende isso e percebe, né? Mas é um movimento muito ligado à esquerda. Se aprovado aí, o Augusto Aras deve ter um posicionamento diferente com relação a isso, né? Isso é o que se espera, né, ministro? Olha, eu gosto muito dessa visão, né, de ver as pessoas. Porque, no limite, o que está fazendo a diferença é que nós, brasileiros, paulistas, a gente cansou. A gente cansou desse papo furado que está vindo aí, de esquerdizante, que está vindo desde a época do Fernando Henrique. A verdade é essa. Quem começou essa onda toda, começou lá atrás com o Fernando Henrique. De forma suave, mansinha. Depois a gente vai aceitando, né? Você nunca começa numa coisa ruim de cara. Você começa devagarzinho, né? Dificilmente um jovem começa a fumar crack, saiu já chega no crack. Ele começa com uma maconha, né? Então, assim, essa conversa, entre aspas, doce, de esquerda, que a culpa é do imperialismo estadunidense, eles falam, a culpa é do imperialismo estadunidense, a família é opressora, o seu pai é opressor, a criança vai aprender com o professor numa troca de ideias, né? A ideologia do oprimido, e vai com esse papinho furado, e não, que olha, a vida é dura, aprender é difícil, dá trabalho, ganhar o pão é como está na Bíblia, com suor que a gente ganha o pão. Se a gente fizer tudo certo, a vida fica um pouquinho melhor amanhã, e depois um pouquinho melhor, e depois um pouquinho melhor. E essa que é a verdade, aprender dá trabalho, é difícil, ensinar é difícil. E a gente quer garantir que essa verdade prevaleça e volte a ser um lugar comum no Brasil, e não essa doutrinação que houve ao longo dos últimos 16 anos de PT, porque o Temer foi parte desse governo, do PT, e antes disso já estava vendo com o Fernando Henrique. As famílias acordaram. Eu acho que esse é o principal. Pode vir Raquel Dodge, pode vir quem for. A gente não vai mais aceitar isso que houve nos últimos 20 anos no Brasil. E na verdade, muitas vezes a esquerda tem esse discurso, mas defende aí totalitarismos como a própria Venezuela ou o país de Cuba e todas as atrocidades. Às vezes, pergunta sempre, né, ministro? Pergunte para qualquer comunistinha o que ele acha do Stalin. Stalin é um assassino contumaz. Pergunta para qualquer comunistinha o que ele acha do Che Guevara. O
Che Guevara matava a criança a tiro de queima-roupa. Ele chamava, uma vez está documentado, o garoto foi pedir para o pai ser libertado, ele falou, some daqui senão eu te dou um tiro na cabeça. O garoto não sumiu, ele deu um tiro no meio dos olhos na cabeça do garoto, na frente de todo mundo. O Che Guevara tem carta de punho pro papai dele, playboyzinho, que ele escreveu pro papai, que papai descobriu a minha verdadeira vocação, é matar gente. E na hora que foi pego na Bolívia, ficou implorando para não ser morto, aquele covarde, fascina, racista. Ele chamava os colegas dele, em Sierra Maestra, que lutavam ao lado dele, os que tinham a pele mais escura, chamava de macaco. Então, o esquerdinha, como é uma religião, ele não tem compromisso nenhum com a lógica, com a verdade. Essa que é a nua e crua observação dos fatos. Faça o teste. O Karl Marx, eu tive a infelicidade de ter que estudar a fundo Karl Marx, porque eu fiz USP. O Karl Marx, na obra dele, tem várias citações a respeito dos negros. O que ele descreve a respeito de povos inferiores é exterminar, acabar com os índios americanos. Assim, isso que vendem com palavras doces não é a verdade. A esquerda, por onde passa o cavalo da esquerda, onde o cavalo da esquerda pisa, nem grama cresce mais. Tá certo, estamos conversando com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e espero estar pronunciando corretamente, viu, ministro? Olha, pode chamar de Abraham, a culpa não é de vocês que meus pais botaram esse nome enrolado em mim, parece até estação de rádio. Abraham BYZ 500 MHz. Seria um belo nome, viu, ministro? E o Cleiton Mussi tem uma pergunta. Só registrando, ministro, nós estamos menos de um ano, que é 8 meses do governo, ou 9 meses do governo Bolsonaro. O ministro já é o segundo ministro, né? O primeiro saiu porque nós tivemos uma polêmica grande aí, que gerou comentários. Com o ministro também, a população já foi para a rua, já questionou bastante, né? E nós estamos tendo várias polêmicas, do primeiro e agora também, principalmente em relação à redução do orçamento da educação. Contingenciamento, né? Vamos dizer assim, né? Realmente. Ministro, essa polêmica, o que está gerando tudo isso? Será que é porque nas escolas tem os esquerdistas que estão combatendo, quer dizer, estão contra o governo Bolsonaro? Porque a educação no Brasil precisa mudar. Ou muda, ou esse Brasil não vai para frente. Mas é muita polêmica, né? O INEP, né? Também foi trocado o presidente várias vezes, até depois que o ministro assumiu. Dá para colocar um pouquinho essa situação de tanta polêmica, ministro? Olha, Cleiton, agradeço a pergunta e a oportunidade. O ponto principal é o seguinte: a gente está fazendo um ponto de inflexão na educação brasileira. Ponto de inflexão. A educação brasileira está bem? Não. Não está bem. A gente gasta pouco com educação no Brasil? Não. A gente gasta muito com educação no Brasil. A gente gasta 7% do PIB. País rico, Europa, Estados Unidos, gasta 6%. A gente gasta 7%. Ah, mas em dólar eles gastam mais. Então vamos comparar em dólar, mas vamos comparar aqui na América do Sul. Chile, Uruguai, Argentina, Peru, Colômbia. O Brasil é o último lugar em termos de desempenho. Em termos de gasto, a gente está lá no topo. A gente gasta mais que eles e tem o pior resultado da região na América do Sul. A gente está muito próximo do Peru, só que o Peru, provavelmente agora no final do ano, vai sair o desempenho do último ano da gestão PT. E a gente vai estar em última posição na América do Sul. Precisa gastar mais. Os Emirados Árabes gastam 3 vezes mais que a gente e tem o mesmo desempenho que o Brasil. Então, fato concreto. A gente gasta muito, gasta mal, a técnica é ruim e o resultado é que 1/3 das crianças brasileiras, dos jovens brasileiros, são analfabetos funcionais. Não conseguem ler uma receita de bolo de cenoura. Analfabeto funcional, isso não é um editorial de uma revista. Dá uma receita de bolo de cenoura e fala, faz. 1/3 não consegue fazer, terminando o ensino médio. 1/3 não consegue pegar um manual de instrução de uma coisa simples, ler e operar uma máquina simples. Metade das crianças brasileiras na 3ª série é analfabeta total. No 3º aninho, não consegue ler escola. Não consegue fazer a conta. 7 vezes 3 igual a 21. Não consegue. Metade. Então, o que acontece? A gente gasta mal, a gente tem só 1/3 das crianças em creche, incluindo as privadas,
não tem a pré-escola universalizada, então o filho da classe média chega no primeiro aninho sabendo segurar no lápis, sabendo os foneminhas, babebi babu, sabendo escrever um nominho. E o filho do pobre vai ter contato com isso. No primeiro ano ele já fica para trás. Na terceira série, ele não entende mais o que está sendo dito na aula e vai ficando para trás. A gente priorizou investir nas universidades federais. As universidades federais atendem 17% dos estudantes que fazem ensino superior, porque ensino superior no Brasil é privado, 80% está na instituição privada. Mas a pesquisa, as universidades federais fazem pesquisa. O grosso parte da pesquisa brasileira está na USP, na Unicamp e na Unesp. Tira essas daí, já cai bastante. E não é verdade que o Brasil produz muita pesquisa. A gente está em 13º na produção física, mas está entre as últimas posições do mundo em produção que presta. A gente produz muita porcaria. E no YouTube, na internet, está cheio de exemplos de porcaria que é feita. Aí o que acontece? Tem aí a Rede Globo, tem a Folha, que usam exemplos para falar, aqui tem um exemplo bom. Mas atrás desse exemplo bom é como o bandido usando o refém, né? Ele se esconde atrás de um exemplo bom para esconder um buzilhão de exemplos ruins. A estatística mostra. A gente tem uma das piores produções qualitativas acadêmicas do mundo. As nossas universidades estão bem ranqueadas. Veja, o ranking é feito entre as 1000 melhores do mundo. Não existe uma única universidade no Brasil entre as 100 melhores do mundo, entre as 200 melhores do mundo, entre as 250 melhores do mundo. Entre as federais não tem uma entre as 600 melhores do mundo. Mas a gente está gastando pouco com elas. Uma única universidade federal no Brasil, são quase 70, hein? As mais caras, pega aí, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, custa por ano 3,7 bilhões de reais. Eu vou repetir. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou a Universidade de São Paulo, ou a Universidade... Tem um monte que gastam mais do que 3 bilhões de reais por ano. O presidente Prudente não tem isso de orçamento total. 3 bilhões de reais por ano no Brasil inteiro. E está sucateada ainda, ministro, né? A Universidade do Rio de Janeiro ainda está em condições ruins, condições físicas e estruturais ruins. Veja, gasta-se muito. Quantas horas de aula um professor de ensino... Bom dia, ministro. Aqui quem fala é Mônica Guglielmi. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a educação básica no Brasil. Nós sabemos que alguns países se desenvolveram... Esse é o herói. Que pega no lapisinho na mão da criança e ensina a fazer o A, B, C e vai. Esse é o herói. Ganha R$ 2.100. 20 horas de aula por semana. Quanto ganha um professor de uma universidade federal? Ele ganha de 15, se ele tiver dedicação exclusiva, de 15 a 20 mil reais por mês. É uma disparidade muito grande. Quantas horas de aula ele tem que dar? 8. Eu vou repetir. 8 horas de aula por semana. Se ele quiser, ele vai uma vez por semana e acabou. Quantos alunos ele tem na média? 12. O custo de um aluno numa universidade federal é altíssimo. Mais da metade desiste. Porque a gente pensa que as federais é que nem USP. Não é, está uma situação muito pior. E aí quem paga por tudo isso somos todos nós. Quando a gente vai pagar a conta de luz, tem imposto. Quando a gente vai comprar um celular, tem imposto. Vai comprar uma motinho, uma moto, tem imposto. Vai colocar gasolina no carro, tem imposto. Conta de luz, tem imposto. Tudo tem imposto. Para onde vai esse imposto? Vai para muitos locais, entre eles para as universidades federais. Só que veio crescendo muito. O PT usou as universidades como plataforma política deles, sim. Você pega os reitores, muitos são filiados ao PSTU, PSOL e PT. E você tentar entrar numa universidade, olha aí, eventos em universidades, está cheio de evento político, enquanto que qualquer coisa que não seja de esquerda não é bem recebido em quase nenhuma universidade. São plataformas. Só para ter dimensão, para vocês que estão aí, o tamanho do imbróglio. Na República inteira Federativa Brasileira, a gente tem 600 mil funcionários civis na ativa. Metade, 300 mil, estão no MEC. Eu vou repetir, 300 mil é do tamanho das Forças Armadas. 100 mil foram contratados nos últimos poucos anos do PT. Essa folha cresce 8% ao ano. Quem paga? Nós, todos, brasileiros. Suado, é difícil pagar imposto. Dói no coração
Vai chegar o começo do ano que vem, tem IPVA, tem IPTU, dói, machuca. Essa tigrada aí gastou dinheiro como se não houvesse amanhã, 3 bilhões de reais por ano, eu boto todas as crianças que estão fora na creche nas creches. É o que custa. É um absurdo que fizeram no Brasil. E aí vem esse pessoal com essa obra maravilhosa que eles fizeram, aqui eu estou sendo irônico, falar que eu sou um douto. Veja, a minha formação, apesar do meu jeito simplesão de falar, a minha formação é USP, FGV. Eu fui o melhor aluno do MBA internacional em 5 universidades lá fora. Universidade Chinesa de Hong Kong. Quiser falar inglês fluente comigo, fala fluente, espanhol também. Aí vem a Rede Globo me desconstruir. Veja, esses doutos sábios que ficam falando um monte de minhoca e entregar a educação do Brasil nesse estado lastimável, a um custo gigantesco para uma população sofrida pagar, eles não têm moral para falar isso. Isso quando não aparece aí mais 30 pessoas sendo presas com um esquema de 500 milhões, como o Sérgio Moro acabou de botar na cadeia. Um bando de safado que roubou o nosso dinheiro com esses projetos que foram feitos nesses anos todos. Entendeu? Então, assim, a minha polêmica é porque eu falo a verdade na lata. Essa que é a minha polêmica. Se você pegar, e eu não tenho medo de falar na lata, porque a alternativa é esse país ruir, como a Venezuela ruiu, afundou, como a Argentina está afundando, como Cuba é um horror. A medicina cubana é maravilhosa. Quando o Lula ficou doente, ele foi se tratar no Sírio-Libanês. A Dilma foi se tratar no Sírio-Libanês, não foi para Cuba. O Hugo Chávez, pelo menos nesse aspecto, ele foi correto. Foi para Cuba, morreu, né? Foi se tratar e morreu. Então, assim, existe muita mentira que foi dita nesses anos todos, mas o fato, a educação é fundamental para a gente ser livre. Ô, ministro, e com relação... O que a gente precisa é que a próxima geração seja mais forte que a gente, que consiga ler, escrever e entender bem o texto, fazer juízo de valor para nunca mais cair no conto do vigário de um demagogo barbudo que está enjaulado. Ô, ministro... A segunda coisa que é importante é que uma pessoa que sabe ler e escrever, ela tem mais capacidade de aprender um ofício. E se você tem um ofício, você tem renda, e daí você tem mais liberdade para não depender de uma bolsa qualquer, Bolsa Família, de um trocado que você vai obter. Você tem a sua renda, você tem a sua liberdade, você tem a sua saúde, você não usa droga, e aí você é uma pessoa livre. Então a gente está falando de educação e liberdade. E esses anos todos, a estrutura que foi feita para escravizar nós brasileiros. O ministro, palavras do ministro, né? O ministro falou, o educador ou o método deve ter critérios científicos comprovados. O ministro ainda falou assim, quer acabar com essa unanimidade burra. Quer dizer, o ministro quer dizer o que com isso? Então vamos ter que mudar tudo, ministro. Pelo que o ministro acabou de falar também. Tem algumas escolas no Brasil que adotam métodos científicos. Na média, a gente adota os métodos que são identificados aí com o bonito do Paulo Freire, né? Que tem aqui, eu falei que o mural que fizeram aqui na frente do MEC era feio, o pessoal falou, você não tem direito de falar que o Paulo Freire era feio. Tudo bem. Não vamos entrar nessa polêmica. Só registrando também, teve até a pergunta sobre polêmicas, tudo, foi até também sobre o Paulo Freire que falou, houve críticas e comentários, né, ministro? Assim, veja, o meio científico, o meio acadêmico, você tem que ter liberdade para falar, olha, o método brasileiro não deu certo. Só é adotado aqui no Brasil, prevalentemente, e o resultado é horrível. O método científico é isso, eu faço uma teoria e vejo, constato o resultado observado na prática. A gente fez uma teoria, o resultado observado na prática é que é muito ruim. A gente gasta bastante e os nossos alunos, nossas crianças, são analfabetos. Aí o que acontece? Eu ousei questionar, e vamos trazer que você pode adotar o critério que for, só tem que ser científico. Prove que tem um paper reconhecido internacionalmente que o seu método dá certo. A gente recomenda o fonético, mas pode ser qualquer um. O fônico, perdão. O método fônico, que é o blá, blá, bli, blá, blu, que é o adotado nos países que dão certo. E aí gera polêmica. Por quê? Porque você teve uma doutrinação durante muito tempo, uma lavagem cerebral. As pessoas evidentemente, você faz uma obra na sua casa, você chega, você vê que está tudo errado, o encanamento está errado, você chega para o mestre de obra, você chega para o encanador e fala, olha,
o trabalho foi horrível. Ele não gosta de escutar isso. Ele não gosta de escutar isso. E a verdade é, o trabalho realizado nos últimos 20 anos no Brasil é horrível. E me perguntaram qual é o seu legado. Bom, o presidente Jair Bolsonaro me mandou para cá para fazer um ponto de inflexão. Que o mandato do presidente Jair Bolsonaro seja caracterizado como ponto de inflexão onde a educação no Brasil pare de afundar e comece a melhorar e a gente consiga estar entre os melhores países da América do Sul. Que a gente consiga passar a Colômbia. Olha que meta. Não é que a gente tenha a meta de chegar no mesmo patamar da Alemanha, infelizmente. É que a gente consiga superar a Colômbia. Ficar igual ao Chile. Hein? É isso esse que é o legado dos grandes educadores e sábios. Novamente, a minha formação acadêmica, eu sou professor concursado de uma universidade federal. A maior parte dos ministros que vieram aqui antes de mim não tinham essa formação que eu tenho, nem a experiência de professor. Mas aí a Rede Globo vai e desconstrói a imagem, fala que eu sou burro, etc e tal. Ô ministro, é justamente em cima desse assunto, nós vamos pegar 2 assuntos para destrinchar um pouquinho, mas até de forma rápida, né? Porque a gente vê grande parte da imprensa que realmente, muitas vezes, deixa claro que está contra o Bolsonaro. Eu acho que a imprensa tem que fazer o papel dela, criticar, fazer perguntas pertinentes, mas não tomar um lado, né? Como a gente vê muitas vezes perto de eleições, que sempre se toma um lado. Enfim, com relação a isso, a maior parte dessa imprensa que eu estou falando divulgou como cortes na educação. Né? E causa até um entendimento errado da população. O nosso jornalista Cleito falou a palavra corte, né, de uma maneira automática, de tanto que isso é divulgado. Então, 2 coisas, na opinião do senhor, por que existe essa perseguição para quem é do governo Bolsonaro por parte da imprensa? E, em segundo, como é um contingenciamento, com a reforma da Previdência, uma melhoria na economia, na economia, na verdade, da União, do governo federal, será possível retomar esses investimentos na totalidade, o que foi contingenciado, voltar à verba anterior? Excelente pergunta e obrigado, viu? Olha, a minha experiência, eu sou professor concursado numa federal há mais de 5 anos, mas a minha vida toda foi na iniciativa privada, como executivo, tocando os grandes projetos e grandes times. Então, o que aconteceu? A gente chegou aqui e pegou uma situação de país quebrado, arrasado. A gente entrou, quando eu entrei no MEC, o ministro anterior, de fato, era uma boa pessoa, bem intencionado, mas aqui o MEC era um dos ambientes mais difíceis e poluídos de toda a esplanada. O desafio aqui é hercúleo. E às vezes precisa de uma pessoa mais cascuda, que nem eu, que fala mais na lata as coisas, do que um acadêmico como o Vélez que é uma boa pessoa. A segunda característica, a minha experiência de executivo é o seguinte: eu tenho 20 caras no time, eu estou sempre olhando quem é o que está performando mal. E eu mando embora mesmo, não performou bem, não entregou o que estava combinado, apertou minha mão, não me explicou, está na rua. Eu troco mesmo, porque o objetivo é melhorar a situação para quem paga por tudo isso, que é vocês que estão escutando. Então tem que melhorar, tem que entregar resultado. Dito isso, a gente pegou uma situação dramática, aterrissei aqui, a gente conseguiu administrar uma crise aguda, segurando despesa na boca do caixa e soltando para quem precisava. Enquanto isso, não foi a imprensa inteira, foi a Globo e a Folha. A Rede Globo da família Marinho ficou falando, olha, foi corte, cortou 30%. E eu falei várias vezes, olha, um contingenciamento, estamos segurando algumas despesas e o total que a gente está segurando é 3,5% do volume total. 3,5%, não 30%. 3,5%, isso é, eu tenho R$1.000 de orçamento, eu estou pedindo para você não gastar 35 agora, gasta depois. R$35 e não 300. Então, quando eles falavam, vai quebrar tudo, as universidades vão parar. Passado esse período todo, não tem uma universidade sem luz, não tem uma universidade fechada. Bandejão está lá, estão servindo comida. Os hospitais universitários todos funcionando, não houve uma redução, nem um contingenciamento. E agora a Rede Globo vai ter que se explicar, porque não fechou, e agora a gente vai começar a descontingenciar. Aliás, quando eu anunciei, eu havia dito, olha, falando como economista que eu sou e que eu vivi de fazer esses prognósticos. O Brasil está quebrado, mas passando a Previdência, as pessoas vão se animar de novo, vão confiar no futuro do Brasil,
vão começar a consumir, vão voltar a investir, a economia vai voltar, aumenta a arrecadação, a gente consegue descontingenciar. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente vai descontingenciar agora os recursos e agora a Rede Globo vai ter que se explicar. No caso da Folha, o que eles fizeram foi um pouco pior. Ficaram falando que não ia ter ENEM. Não vai ter ENEM, não vai ter ENEM. De fato, tinha pego fogo na gráfica. Nos primeiros 10 dias, a gente resolveu a questão toda. E já estava equacionado. Eles ficaram repetindo, inclusive falando, mas você mandou o responsável do INEP embora. Mandei mesmo. Não resolveu, manda embora, até resolver. E hoje vai ter ENEM, dia 3 de novembro, e a Folha vai ter que se explicar. Tem um detalhezinho que a família Frias, que controla a Folha, era dona de uma gráfica que lá na época do PT fazia as provas. Lembra disso, família Frias? Voltando, é importante ter em mente o seguinte, que a gente não somente resolveu todos esses incêndios, enfrentou um ambiente extremamente hostil. No meu primeiro dia do MEC, eu levei uma cusparada na orelha de um funcionário aqui. Juntou um bolo, veio um cara e me cuspiu. Ameaça de morte, tudo que você puder imaginar. 60 processos, PSTU, PCO, PT, nunca tinha tido um processo na vida. Eu estou com 60 processos na pessoa física. Mas detalhe, a gente lançou um monte de propostas e está começando a implementar. Do Futurice, que é uma revolução nas universidades federais, libertando elas para conseguir recursos por elas mesmas, para o ensino técnico, para o ensino fundamental, para a nova política de alfabetização, onde a gente prevê métodos que tenham critérios científicos, que vão começar a ser implementados já no ano que vem, passando pela digitalização do MEC, que é com a carteirinha digital, acabando com o monopólio da Uni, tendo a carteira digital no seu telefone celular, sem custo para o estudante, direto. Ministro, desculpa interromper. Pela digitalização dos diplomas e pelo Enem eletrônico, que a gente vai começar a fazer já o ano que vem. Então, assim, a gente está soltando uma série de medidas grandes, né? Ao mesmo tempo de implementar um ambiente extremamente hostil. Eu acho que ao final do ano a gente vai conseguir fazer uma avaliação muito positiva a respeito nesses primeiros meses, meus aqui, os 9 meses no MEC. Para fazer um comentário, ministro, a questão da carteirinha de estudante, eu não sei como uma parte da imprensa, eu sei porque a Uni, a UBS, está chiando, isso eu sei, mas uma parte da imprensa está reclamando e criticando algo que custa hoje mais de R$30 e vai ser gratuito. E aí a gente já enxerga o seguinte, quando eu era estudante, não me sentia representado por essas entidades, porque elas são um puxadinho do PSOL, às vezes do PT. Então, nesse sentido, eu acho uma boa iniciativa a nova carteirinha de estudante aí nacional, porque algo que é pago e passa a ser gratuito não tem como ser ruim, né? Assim, tem um custo que é o contribuinte que vai pagar, mas é um custo por carteirinha, estamos falando de centavos, né? Falando aí de 7 centavos por carteirinha. Então é um custo tão ínfimo que a gente não vai cobrar diretamente do estudante e entra numa pequena despesa do orçamento do MEC. E antes a gente passava sem controle para a Uni fazer tudo isso e ela ganhava buzilhões, milhões, dezenas de milhões de reais por ano, uma fortuna, e não prestava conta a ninguém. Vai diminuir fraude também. E assim, eu posso elencar várias outras medidas que a gente está adotando aqui, do livro didático, que a gente está adotando, material paradidático, mudança. Então, assim, eu tenho trabalhado 14 horas por dia, como eu trabalhava na iniciativa privada, com a mesma pegada, com a mesma toada, e o que gera polêmica é justamente esse meu... Bom dia, ministro. Aqui quem fala é Mônica Guglielmi. Logo que eu cheguei, eu fui chamado ao Congresso. Eu fui lá para o Congresso e falei as coisas. Aí o pessoal assustou. O governo federal tem insistido em destinar... Hoje não me chamam mais. Porque eu falo número, eu dou argumento racional, eu defendo o meu ponto, e se eu tiver errado eu volto atrás. Então, assim, esse pessoal que fala que eu sou polêmico, eu agradeço. Se falar a verdade é ser polêmico, eu sou polêmico até a medula. Perfeito. Ministro, e para encerrar, eu sei que o tempo do senhor está curto, uma pergunta da jornalista Mônica Guglielmi, ela iria participar ao vivo, mas por uma questão técnica, ela está em Araçatuba, aqui também no interior de São Paulo. Vamos soltar essa pergunta porque é importantíssimo falar de educação básica e aí eu prometo liberar o senhor. Bom dia, ministro. Aqui quem fala é Mônica Guglielmi. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a educação básica no Brasil. Nós sabemos que alguns países se desenvolveram investindo em educação básica, como, por exemplo, Coreia do Sul e Finlândia. E capacitação de professores, investiram pesado na educação básica, que, ao meu ver,
é a base do desenvolvimento de uma sociedade. O Brasil ocupa hoje o 53º lugar em educação em 65 países avaliados. E a gente vê congelamento e retirada de verbas na educação. Qual vai ser a ação, ou quais vão ser as ações do governo em relação à educação básica e ao desenvolvimento da educação no Brasil? Posso falar? Gentileza. Agradeço a pergunta. Olha, para você ver como foi essa desconstrução mentirosa, a gente não está tirando dinheiro da educação básica. E a gente não cortou verba, a gente contingenciou e vai descontingenciar agora. Então essa onda de mentira venenosa e virulenta que houve, acaba permeando muita gente. Não cortamos, não seguramos dinheiro da educação básica. E a nossa proposta, inclusive, que já foi apresentada ao Congresso, enviada formalmente ao Congresso, é de aumentar em 50% os repasses, hoje, federais, para a educação básica via o Fundeb. Só que, além de aumentar em 50%, a gente está pedindo que os municípios, as secretarias dos municípios, tenham critérios de desempenho. Para receber esse dinheiro, tem que universalizar para a escola, tem que botar as crianças nas creches e tem que alfabetizar. Quem não fizer um bom trabalho, a gente vai segurar, fechar a torneira. Então, é o respeito com o dinheiro do pagador de imposto que a gente manda para o político, para o gestor que está lá no município. Se não performar, não vai receber. Se performar, vai receber bem mais do que está recebendo hoje. Só que a Globo, né, fica só a família Marinho, só espalhando essa maldade. A Mônica falou aqui da Coreia do Sul. Na viagem que o presidente Bolsonaro fez para a Ásia, eu estava junto. A gente foi, em particular, para a Coreia do Sul, para o Japão, para ver como tinha sido feito. E ela está correta. Isso daí... Tem um prêmio Nobel de Economia no ano 2000, ele mostrou estatisticamente que o investimento no começo da vida da criança, pré-escola, é mais importante do que na faculdade. É ali que você faz a transformação. Se você não alfabetiza, a criança tem que chegar alfabetizada no primeiro aninho. Você tem que resgatar o mal feito que foi feito no Brasil, esse grande mal que foi feito no Brasil. E o primeiro passo é falar a verdade. A verdade, a gente não está diminuindo verba para o fundamental, está aumentando, não cortamos, estamos agora descontingenciando, né? Estamos mandando dinheiro de volta. Tivemos que fazer isso não porque a gente é malvado, mas porque quebraram o país. E se não fizesse isso, o câmbio hoje estava a 6, o PT estava abrindo processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, teve que cumprir a lei. Então, tudo isso que a gente está fazendo... infelizmente, a família Marinho tem aí 40% da mídia no Brasil e isso acaba permeando. Só que a verdade prevalece, né? Tinha o meu xará, o Abraham Lincoln, presidente americano, quem eu gosto muito da história dele, é pobre, começou pobre, depois subiu, chegou à presidência. Ele falava uma coisa que eu concordo 100%. Você pode enganar poucos durante muito tempo. Você pode enganar você pode enganar poucos durante muito tempo. Você pode manter um grupo pequeno de pessoas debaixo de uma mentira durante muito tempo. Ou manter muita gente, mentir para muita gente durante pouco tempo. Mas prevalecer a mentira para todo mundo durante muito tempo não é verdade, não acontece. A verdade acaba prevalecendo. E a verdade está aparecendo. A verdade qual é? As universidades, nenhuma fechou. Elas têm orçamentos bilionários. Os nossos recursos estão indo, sim, para o professor ganhar 15, 20 mil reais, federal, para dar 8 horas de aula em vez de ir para o professor de ensino fundamental. A gente está aumentando o dinheiro para o ensino fundamental e não diminuindo. A gente teve que contingenciar as universidades federais que atendem um grupo pequeno dos estudantes universitários. A grande maioria dos estudantes universitários no Brasil paga os seus próprios estudos. E isso contraria o interesse de alguns poucos grupos que mamaram muito nas tetas do governo, que viveram de empréstimos do BNDES e ficam e são os arautos do bom mocismo, né? O cara que vem com aquela carinha de anjo, fica com aquela carinha que é bonzinho e tal, e só que ficou rico em vez de pelo trabalho próprio, com base em teta, em empréstimo do BNDES para comprar jatinho, essas coisas erradas aí que a gente já sabe. Ministro, muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa só importante. Por favor.
Eu sou um cara exatamente igual a vocês que estão me ouvindo. Eu estava fulo da vida. Fui pra rua, estavam destruindo o Brasil, eu estava possesso. Então tudo isso que está de errado aí, eu fico possesso. E tudo isso que vocês acham que está errado mesmo. A gente chega aqui e encontra um monte de coisa errada. Todo dia a gente abre uma gaveta e encontra coisa errada. Entendeu? E a gente está tentando arrumar, só que tem muita coisa errada. Tem muita estrutura, eles vêm para cima. Tem muito grupo, tem muita gente corrica no Brasil sem merecer. E essas pessoas estão reagindo. Então é importante entender que o meu jeito é que eu sou um cara simples do povo aí, que nem vocês aí. Falo que nem vocês. E aí ficam com fazendo caras e bocas, falando, mas ele não respeita a liturgia do cargo. Não respeito mesmo, porque esse respeito, eu quero ter o respeito com a minha família, olhar na cara deles e falar, tô fazendo o que é certo. Perfeito. Desculpa o desabafo. Ministro, muito obrigado pela essa importante entrevista aí, para a gente esclarecer várias questões e a população da região de Presidente Prudente, essa rádio que tem 70 anos, ficou muita informação. Ministro, um abraço para o senhor, obrigado, um ótimo trabalho. Fiquem com Deus, grande abraço. Amém, fique com Deus também. Então conversamos, né, Cleiton, com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, esclareceu vários pontos importantes aqui e demonstrando que a verba das universidades vai retornar e que sim, o investimento em educação básica, algo que a gente tem falado bastante aqui no programa, é crucial, né, Cleiton? Sem dúvida, e o básico é o fundamental, como a pergunta que foi feita pela Mônica, ela citou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi devastada por uma guerra, acabou-se a Coreia do Sul, e ela cresceu por quê? Porque investiu em educação. O governo que foram assumindo a Coreia deram como prioridade investimento na educação e no básico, né? Claro que depois vai crescendo, universidade, tecnologia, mas no Brasil que adianta você investir em tecnologia para quem que é em faculdade? Para quem? Quem é que vai lá? É verdade. Nós vamos fazer São poucos. E os que entram depois não sabem, não tem condição. Não adianta, né? Tem Você tem faculdade pública, mas só o rico consegue chegar lá. Tem que ser o básico, tem que ser ali, quando você pega a criancinha e leva para a escola, para a creche, ali na creche já tem que ter uma boa educação, o primeiro, o segundo, o ensino básico é o fundamental. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta nós vamos falar do termo de ajustamento de conduta na cidade de Presidente Prudente, importante assunto, rapidinho a gente volta já. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Vai presentear?
Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados, José Foz 541 em Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em O governo federal tem insistido em destinar 3,7 bilhões de reais do orçamento do próximo ano para as campanhas políticas. Eu gostaria de saber do ministro se não seria melhor investir esse dinheiro na área de educação fundamental e média para que nós tenhamos uma elevação da qualidade desse ensino e melhores condições. Conexão Prudente. E acabando o nosso programa, nesse momento, meio-dia em ponto, vamos ouvir o Divaldo Cerezini apenas para falar do termo de ajustamento de conduta, porque é um assunto importantíssimo. O governo federal tem insistido em destinar 3,7 bilhões de reais do orçamento do próximo ano. Na realidade, para as amanhã a gente volta, porque chegou a hora do esporte, termo de ajustamento de conduta entre a prefeitura, né, e a promotoria com a questão dos cargos comissionados, você vai saber amanhã aqui no Conexão Prudente. Cleiton Mussi, muito obrigado. Valeu, bom dia. Boa tarde já, né? Uma boa tarde. Programa de trabalho de Claudemir de Lima. Eu quero agradecer a você que participou, aos ouvintes da Rádio Prudente, Beatriz Aiello, obrigado. Amanhã tem mais Conexão Prudente. Vem aí os feras do Semensat, os craques da bola. Até amanhã. Tchau, tchau.